venceu o mal e aqui nasceu Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Em pura graça ele cresceu e como homem aqui viveu, sendo escravo da dor, da aflição, mas seu poder foi o amor. Deus Emanuel, príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo, Santo de Israel, Venceu o mal
tarde a você que nos assiste. Seja bem-vindo a mais um Culto Jovem. Hoje o nosso tema é sobre música. E já nesse clima de música, nós vamos entoar alguns hinos ao nosso Deus nesse momento. Antes, vamos fazer uma oração. Feche seus olhos aí onde você está. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por essa semana que o Senhor está nos dando. Estamos aqui para pedir que o Senhor venha estar agora com este culto. Que o Senhor esteja aqui conosco que estamos fazendo esse culto e com cada pessoa que está em seus lares assistindo. Esteja com cada um de nós, que tudo que for falado aqui seja apenas para a tua honra e para a tua glória. Perdoe todos os nossos pecados, isso é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Agora iremos começar com o hino Ao Olhar para a Cruz. Tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao meus olhos abri e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas de vitória. Vencido é o pecado. Perante ti me derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. Ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor. E ao olhar pra eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor.
convido a você agora a cantar conosco a música Santo Somente é o Senhor. Santo somente é o Senhor, digno de todo louvor, Deus de bondade, justiça e amor. Santo somente é o Senhor. Santo somente é o Senhor, digno de adoração. Deus que é fiel, Deus de paz e perdão. Santo somente é o Senhor. Santo somente é o Senhor, digno de adoração. Deus que é fiel, Deus de paz e perdão. Santo somente é o Senhor. Santo somente é o Senhor. Vamos nesse momento louvar ao nosso Deus com um hino que é uma promessa dele, que nós possamos, ao cantar essa música, fechar nos olhos e imaginarmos a promessa de Deus que, independente do que ele fizer, independente do que nós fizermos, não há o que temer, porque ele vai estar com a gente. Vamos cantar Não Há o que Temer. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o Amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo
Boa tarde, seja muito bem-vindo a mais um Culto Jovem. Já quero começar agradecendo a participação de vocês no último Culto Jovem. Foi muito bonito de ver vocês compartilhando a live, também interagindo conosco aí nos comentários. Alguns irmãos colocaram contribuições de livros do Espírito de Profecia, textos bíblicos, e é isso aí. O Culto Jovem é uma extensão da sua casa, né? Então, você participe conosco, colocando aí suas contribuições, seus pensamentos também, e perguntas, pode enviar também, tá? Que nós queremos fazer desse Culto Jovem aí um grande culto, né? Com pessoas de vários lugares, todos juntos em prol de uma única coisa, que é crescermos na graça de Cristo. Bom, tenho alguns recados. O primeiro recado é que no final nós iremos fazer uma oração especial por seus pedidos. Então, caso você tenha algum pedido especial, compartilhe conosco aqui nos nossos comentários que nós iremos orar por eles ao final do nosso culto. Irmãos, prestem atenção também nesses pedidos e vão fazendo anotações aí no caderninho pessoal de vocês para que vocês possam orar por essas pessoas no decorrer da semana. Porque como povo de Cristo nós temos, né, a obrigação de nos ajudarmos mutuamente e também na oração. Então vamos orar uns pelos outros, coloque aqui nos comentários a sua oração. E o convite que eu fiz hoje mais cedo na Escola Sabatina, eu gostaria de repetir. Se você tem algum testemunho pessoal, né, nós estamos aprendendo ao longo desse novo trimestre sobre a importância de testemunhar. Se você tem um testemunho e quer compartilhar conosco, pode entrar em contato comigo, com o Douglas, com o pastor, com o Tiago, com o Vinas. Entre em contato conosco, porque nós queremos passar aqui no Culto Jovem o seu testemunho. Tá bom? Nós queremos compartilhar com todos aquilo que Deus tem feito no meio do seu povo aqui no Distrito de Lins. Então, compartilhe conosco o seu testemunho. Tá ok? Bom, hoje o Culto Jovem tem um tema especial. Vamos falar sobre música. E quando a gente fala de música, né, às vezes nós encontramos ali alguns debates acalorados, algumas questões que acabam virando ponto de interrogações. Muito bem. O Culto Jovem de hoje não tem a proposta de dar respostas, mas de te fazer refletir e pensar sobre a sua visão do que é a música e do que é a verdadeira adoração a Deus. Tá bom? Então, fique aí, que daqui a pouquinho nós iremos começar a nossa conversa sobre esse tema tão importante que é a música. Mas antes, eu gostaria de dar algumas dicas aí para você, na sua casa, dar continuidade a esse estudo. Tá? Então, vou passar aqui alguns livros para vocês, depois, caso tenham curiosidade, buscarem mais, para vocês ampliarem a mente de vocês e buscarem saber mais sobre esse tema, que é a música, tá ok? Então, a primeira dica aí. O primeiro livro, Música, Sua Influência na Vida do Cristão. Esse é um livro que foi feito a partir de citações, de textos escritos por Ellen White, e ali existem muitos conselhos acerca da música, tanto para a vida, quanto no aspecto da adoração, aqui na casa de Deus, tá? Um outro livro, Música na Igreja. Esse é um livro muito interessante para você, que é ministro de louvor, que gosta de cantar, que gosta de fazer parte desse momento de adoração, porque esse livro ele trata exatamente aspectos ligados à música dentro da casa de Deus, tá? Foi feito aí uma pesquisa bíblica nos testemunhos, em outros materiais, para nos fornecer esse material aí, música na igreja, um material muito bom. O outro é um livro talvez conhecido de muitos, que é Cristãos em Busca de Êxtase. Esse livro ele vai tratar um pouco sobre a igreja pós-moderna, sabe? A igreja da atualidade. Vai falar um pouco sobre os fenômenos que existem hoje e como a música se relaciona com esses fenômenos. Então, é um ótimo livro para você ter na sua casa. E o último é uma parousia, a parousia de número 3, da Unas Press, que fala sobre esse assunto,
A Base Bíblica da Adoração. E ali, nesse livro, no caso é uma junção de vários artigos feitos por teólogos adventistas, e ali ele vai tratar alguns aspectos da verdadeira adoração, e dentre elas, a música. Tá? Então, segue aí alguns livros para vocês darem continuidade àquilo que nós iremos estudar aqui nessa tarde. Muito bem, agora nós temos uma mensagem especial, tá? O Vinas preparou com todo um carinho essa mensagem, reflita e já já a gente volta com a nossa conversa. E aí, tudo bem com você? Que alegria podemos conversar mais uma vez. Hoje eu gostaria de contar uma história que aconteceu comigo não faz muito tempo. Esses dias eu estava indo para o meu almoço e, sabe, eu saí com muita fome. Sabe aquele dia que você só quer comer? Eu saí e fiquei torcendo. Não posso encontrar ninguém na rua, não posso parar por nenhum motivo. E aí quando eu estava indo para casa, eu vi um senhorzinho e ele era cego. E aí eu fiquei pensando, e agora? Ajudo ou não ajudo? E se ele pedir para eu levar ele num lugar muito longe? E a hora do meu almoço? Ai meu Deus, tô com muita fome. Quanto mais eu me aproximava, mais eu ficava na dúvida. E o senhorzinho só falava, cadê a calçada? Ah, a calçada sumiu. Onde está a calçada? Ai, cadê a calçada? Quando eu vi aquilo, me cortou o coração. Eu fiquei pensando, nossa, como eu sou egoísta. Só porque eu tô com fome, não vou ajudar esse senhor? Então parei, respirei, tomei coragem, cheguei nele e disse, ô tio, eu posso te ajudar? E aí ele respondeu, não! Brincadeira. O tiozinho falou, claro, pode me ajudar se possível. Eu falei, pra onde o senhor quer ir? Ele falou, eu quero chegar até o outro lado, preciso encontrar a calçada. Então desempenhei o papel de bom cidadão. Peguei o braço do tiozinho e fui levando ele até o outro lado da calçada. Quando chegamos do outro lado da calçada, deixei ele subir e pensei, missão cumprida. Foi aí que quando eu estava indo embora, eu vi que o tiozinho estava caminhando em direção à parede. Eu pensei, vai quebrar a cara. Então eu voltei e falei, tio, para aí. O senhor vai bater a cara na parede. Foi então que ele falou as seguintes palavras, que mudaram o meu dia. Mas é a parede que eu estou procurando mesmo. Se eu não encontrar a parede, eu não consigo chegar onde eu quero. Foi então que eu percebi, escorando na parede, ele conseguiria chegar no seu destino. Muitas vezes na vida, nos deparamos com muitos problemas e muitos obstáculos. Alguns deles parecem ser impossíveis de passar. Mas olha só, naquele dia aprendi algo fundamental. Nem todo obstáculo serve para nos atrapalhar. Alguns deles nos ajudarão a vencer. De certa forma, o cego da história era eu, não aquele tiozinho. Coincidentemente ou não, nós temos uma mensagem semelhante a esta no livro de Tiago, lá no capítulo 1, verso 2 e 3. Ele diz o seguinte, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Eu não sei qual é a sua luta, eu não sei o que você está passando, mas o que eu posso lhe dizer é que nem todo obstáculo está aí para te derrubar. Faça dos seus problemas uma escada, com vários degraus, e assim alcance o seu objetivo. Bom, essa é a história que eu tinha para compartilhar com você hoje. E eu espero muito que ela possa te ajudar e possa lhe motivar a vencer os seus desafios.
Fique com Deus e que você possa levar a esperança em todos os lugares onde você estiver. Um forte abraço. E estamos de volta já com a nossa equipe aqui para a nossa conversa sobre música. Tá? E é claro que você também deve participar conosco. Bom, música é algo que faz parte da vida de todo ser humano, né? Quem aqui não lava uma louça cantando uma música? Não é verdade? A gente, em todas as situações, a música ela faz parte da nossa vida, né? Os casais normalmente têm uma música aí que te faz lembrar um momento especial. Música faz parte da vida e também faz parte da adoração. Música também está ligada à vida cristã. E por isso nós iremos falar sobre esse assunto nessa tarde. E para começarmos, vamos lá com uma pergunta? Então vamos lá, primeira pergunta. A música faz parte da vida, a música ela está em todos os locais. E qual é a importância da música para o cristão, para a vida cristã? Como Deus vê a música e qual é o poder desse instrumento? No caso, são 3 perguntas aí, mas qual é a importância da música, como Deus vê a música e qual é o poder desse instrumento aí? Calma, gente. Primeiro as mulheres. Calma. O que vocês percebem aí da importância da música? Isso, qual a importância da música? Bom, eu acredito... Eu cresci ouvindo música, né? Nem sempre cristãs, mas hoje em dia a gente começa a escutar mais, né? Acho que no meu caso sempre foi assim, de todas as coisas de dentro da igreja, foi o que me conectou. Eu falo por experiência própria, um testemunho meu, que quando eu pisei a primeira vez aqui, foi para uma programação que tinha, e porque o conjunto que o Júnior fazia parte ia cantar. E ele me convidou para poder vir ver. E eu vim para a igreja e comecei a frequentar os cultos por conta do conjunto que ele fazia parte. E, de certa forma, as músicas que eles cantavam, o louvor também do culto jovem, também me fez me interessar mais ainda, para tentar entender sobre a igreja, sobre a palavra e tudo mais. E eu acho que também é onde une, principalmente os jovens, né? A música é onde que unem mais os jovens dentro da igreja, ao meu ver. Então, acho que a primeira vez que a mensagem chegou para mim foi através de uma música. E o hino foi Fortes, do CD Jovem. E aí, até hoje, assim, quando eu escuto, eu lembro da primeira vez que eu pisei aqui na igreja. Então, acho que é um elo muito importante entre a gente e o Espírito Santo, né? Eu acho. Muito bem, ó. Na fala dela, a gente já percebeu alguns pontos, né, da importância da música, o poder que a música tem na vida cristã, na vida das pessoas, enfim. E aí, Bruna? Eu acho assim, às vezes quando o sermão não atinge uma pessoa, talvez a música que seja cantada atinge ela de uma maneira especial, entendeu? O que as palavras ditas não puderam, né, fazer, a música, ela consegue fazer. Então, eu acho assim, às vezes a música, ela mostra o que a gente está sentindo, né? Então, às vezes é isso que nos conecta. E no caso de dentro da igreja, né, é a forma porque assim, por exemplo, no culto, no sermão, o pregador, ele fala e a gente escuta, entendeu? Através do hino, do louvor, nós podemos fazer uma adoração conjunta, né? Então, é uma forma de estarmos ligados. Interessante o que elas falaram, porque elas deram muita ênfase ao sentir, né? Que a música, ela nos faz sentir algo diferente. Ela é um caminho ali para a palavra. O que vocês têm a dizer mais sobre o poder da música, a importância da música para a vida de todos nós? Bom, a música é muito importante. Nós sabemos o quanto eu fui impactado pela música, né? Som. Eu fui impactado pela música e eu me lembro que desde muito pequeno a gente, pai comprava, tinha a vitrola, né? A famosa vitrola, botava os discos, não sei se... O que é vitrola? Eu não sei, rapaz.
e colocava esse tal desses discos aí. Eu me lembro que passavam os comportores lá no interiorzinho de Minas e aí vendiam esses discos e pai gostava do material produzido pelo nosso querido lá do NASP no Campus 1, esposo da Zilda, né? Esqueci o nome dele agora. A famosa Zilda Canta, que cantava de forma maravilhosa, e também o Arautos, né? E a gente cresce ouvindo, né? Então tem um impacto muito grande a música na vida da pessoa, porque a música, ela é um sermão, ela é oração, e a Ellen White coloca na mesma altura de uma oração, né? Dentro da igreja. Então, você vê a importância que a música tem na vida da pessoa, né? Fora isso, existem muitos aspectos, né, que envolvem a música. Por exemplo, já foram feitos inúmeros estudos, né, nas universidades do mundo inteiro a respeito da ação da música fisiologicamente, né, a fisiologia e a música, né, e não só no corpo humano, como em vegetais. Só não foi feito em pedras, porque não dá para você ver nenhuma reação. Mas em plantas foi observado a reação da música, e em animais e o homem. Então você vê que a música, ela tem um impacto poderoso e ela não pede licença, ela entra. Ela entra e ela faz o viés que muitas vezes o propósito pelo qual foi criada deveria fazer, e ela faz. E a pessoa acaba sendo o quê? Movida por aquele impulso musical. Se as plantas são movidas, os animais e o homem também. Então a gente vê aí que existem vários aspectos, né? Fisiológicos, anatômicos, a estrutura humana, os animais, a natureza, tudo é influenciado pela música. Então a gente vê o quanto a música é importante. Então não dá para dizer eu não sou influenciável, né? Eu não sou influenciável, nenhuma música me corrompe. Claro que não. Você usa roupa por quê? Por que você usa essa roupa, essa camisa, esse sapato? A moda é uma prova que nós somos influenciáveis, né? Ninguém está aqui hoje de manto sacerdotal ou de roupas da época de Cristo. Todo mundo está vestindo de uma roupa mais moderna. Por quê? É a moda que impõe isso. Não dá para dizer que a gente não é influenciável. Nós somos influenciáveis, sim. E a música é uma prova disso também. Muito bem. Bom, Ellen White, ela dá algumas características para a música, em relação ao poder que a música tem. Vou mencionar aqui para vocês. Primeiro, ela tem o poder de vencer o desânimo, né? Se a gente for para a história bíblica, né? O povo de Israel cantava sempre, né? Bastante. Então, eles sempre estavam bem animados ali. Para impressionar o coração com a verdade, né? Nós acabamos de ouvir um testemunho aqui. A música, ela também serve para fortalecer a vida cristã. Ela também tem o poder para tornar o trabalho mais agradável, para afastar o inimigo. Aí eu me lembro de Davi lá, no caso de Saul, né? Chamado para espantar o inimigo ali. Para vencer a tentação, para trazer alegria, para criar um ambiente inspirador. A música, então, ela tem muito poder. Por isso que nós precisamos ter muito cuidado ao usar e escolher a música, né? Aqui nós temos um comentário aqui da Eliud, ou do Eliud. Eu gosto muito das músicas novas, mas eu ainda prefiro as do Inário Adventista. Olha aí. Muitos preferem a música do Inário Adventista. Na verdade, ouve, né, pastor, há uma polêmica muito grande, né? Que tem a maioria dos jovens prefere a música do CD jovem, do louvor jovem, do Ministério de Louvor. É um pouco natural isso, porque as melodias do Inário, né, quem estudou música sabe que são melodias um pouco mais tradicionais, elas são europeias, né, elas lembram mesmo a música criada ali, europeia, são todas de origem europeia, diferente das novas, que são modernas, que são um pouco mais animadas, entre aspas, né? A juventude acaba preferindo isso, e a gente vê uma polêmica, como a Eliud comentou aí, isso é uma polêmica dentro da igreja, tanto que eu já passei por lugares onde não se usava mais o Inário, era só músicas de CDs jovens, e mais ainda, alguns lugares que não usavam nem mesmo CD jovem da igreja, era de outras igrejas, de outras denominações. E aí, pastor, como é que funciona isso?
Você vê que eu tô quietinho, né? Ah, quietinho aí. Por isso que eu cutuquei aqui. Um minuto. O senhor vai esclarecer sobre o que o Douglas falou? A questão... Pode falar. Obrigada. Eu passo para você, me abstenho. É que acho que chegou num ponto, eu não sei se é o mesmo que a Bruna que gostaria de comentar, na questão das denominações que o Douglas disse. Não o fato de cantar dentro da igreja músicas de outras denominações. Eu queria saber se, mesmo que o contexto esteja de acordo com a verdade, não pode ser cantada a música dentro da igreja? Se for de outra, mesmo sendo de um cantor que não seja da igreja, ou de um grupo que não seja da igreja. Dá para responder essa pergunta agora ou é melhor por outro horário? Não, pode responder. Dá para responder agora. Não tem nenhum problema, Sim. pode responder. Não tem nenhum problema, não. Você quer que eu já faça a minha, já? Não, espera, um por vez. Calma. Olha, eu vou começar a prosopopeia agora. Vamos lá. Você escuta o cara, agora aguenta. O negócio é o seguinte, a música ela é muito importante. E o que eu vejo que vocês falaram até agora é o que vocês sentem. A música dá essa empatia na vida de todo mundo. Dá essa explosão de sentimentos na vida de todo mundo. E o ser humano é sentimental. O ser humano ele é passional por natureza. A gente tem que entender isso. E a música aguça a passionalidade do ser humano. Isso aí é claro, tá certo? Por isso que a gente chora ouvindo alguma música, se converte ouvindo alguma música, tá certo? Não estou dizendo que é certo ou errado se converter ouvindo música ou ouvindo sermão. Eu estou falando que acontece isso, tá certo? A música, Deus sabe que a música é importante. E na teologia da música, eu vou sair do sentimento do eu acho para ir para a Bíblia. Deus, ele gosta de música. A Bíblia inteira tem pontos sobre música. Falando sobre, vamos pegar Davi, no caso de Saul cantando a arca e assim por diante. Davi era um músico, né? Você pega o povo de Israel, música, você pega e outras coisas mais, música. Mas a gente tem que entender uma coisa, eu creio que para a gente formular uma teologia de música e todas as perguntas que vão ser traçadas aqui, eu creio que a gente tem que ir para o Apocalipse. O Apocalipse é o livro que mais fala sobre música. O Apocalipse inteiro mostra cantos no Apocalipse. Quase todos os capítulos vem mostrando o cântico como forma de adoração. E na revista que o pastor Vitor mostrou agora há pouco aí no link, né, que apareceu aqui no cantinho de baixo, a revista Parousia, que fala sobre adoração, dá alguns detalhes sobre isso, Cristãos em êxtase também, tá certo? Vem falando sobre a teologia da música, e eu creio que o Apocalipse é isso. A gente tem que traçar o nosso conceito teológico, a nossa busca teológica no livro de Apocalipse. Começo, meio e fim do livro de Apocalipse vem traçando. Deus é um Deus musical. Os anjos cantam, existe canto, como que chama aquele canto que eu falo e você responde? Responsivo dos anjos para com Deus, dos 24 anciãos para com o Cordeiro, do povo, dos 144 mil e da grande multidão para com o que está sentado no trono. Existe esse cântico, e tudo com propósito de louvor e adoração a Deus. Então, no meu entender, a primeira premissa que a gente tem que ver é o seguinte: quando a gente fala de música, a gente não pode falar de gosto, a gente tem que falar de certo, de Bíblia, tá certo? A música se revela para a gente através do nosso gosto, do nosso sentimento, do feeling que nós temos. Mas mais do que isso, a gente tem que deixar de lado o feeling, o sentimento, e tratar com gosto.
e tratar com Bíblia, e tratar com assim diz o Senhor, que é o correto. E por incrível que pareça, quando a gente analisa a Bíblia sem preconcepções e sem a emoção vingando, o que acontece? Nós encontramos um escopo musical na Bíblia tão coerente que serve para a música do CD jovem e serve para o inário, que é um grande embate, né, de hoje em dia, né? Qual que é o melhor? A Bíblia vem trazendo, e a gente não pode falar que um é certo, o outro é errado, um é errado, o outro é o certo, não, de forma nenhuma, tá certo? Agora vamos com a música da... Vocês querem responder a música da a pergunta da Thalita? Não? Então deixa eu responder. O negócio é o seguinte, vamos pegar um exemplo. Músicas que não são de autoria adventista podem ser cantadas na nossa igreja? Podem. Devem ser cantadas? Eu acho que não. Aí entra o achismo. E eu vou apresentar o argumento agora, tá? Vamos pegar uma música aqui que eu admiro a música, é bonita, não tem erro teológico na visão adventista. É a música do Padre Zezinho, que ele fala da família. Uma música muito bonita, uma música que chama a gente para a importância da família, sem nenhum erro teológico. Sem nenhum erro teológico. Pode se cantar na igreja? Aqui no púlpito da igreja adventista? Pode. Não tem erro teológico, a harmonia é boa, a cadência musical e a música em si, não só a letra, mas a música em si, é uma música decente para qualquer púlpito de igreja adventista. Mas qual é o senão? Por quê? Já pensou? Eu estou numa série de conferências aqui, e a música de apelo é essa da família, que a família tem que buscar Cristo, que a família tem que se envolver, que a família tem que estar mais perto de Deus. E a música vai ser a música do Padre Zezinho. A visita que está aqui na igreja, ela vai sair daqui pensando em quem? No Padre Zezinho, ao invés de pensar na igreja adventista. Ela vai estar tocada. Que problema tem? Nenhum. Mas existem tantas músicas boas da nossa igreja, com temáticas variadas, e vamos puxar a sardinha para o nosso lado. Eu não vejo o povo que escreve letras mais bonitas e tenha melodias mais fantásticas do que o povo adventista. Os outros copiam a gente. Musicalmente falando, a gente vê que a igreja é privilegiada. No Muito mundo privilegiada. musical, no mundo gospel, a igreja é privilegiada. Nós temos grandes... Nós somos referência no mundo referências. gospel. Então, uma reflexão que a gente pode fazer na pergunta da Thalita é exatamente essa. Será que nós não temos embasamento musical aqui dentro para buscar música lá fora? Será que aqui não se produz suficiente para a gente ir atrás lá fora? Então, é uma das perguntas que a gente poderia fazer. A gente analisando o contexto geral, nós temos mais material do que nós podemos usar de qualidade em música, para a gente usar os de fora. Claro, isso daí é muito importante. Nós devemos analisar, tá certo? Nós devemos analisar muito a letra da música e o ritmo da música, antes de nós dizermos que pode ou não pode colocar. Mas muitas músicas são permitidas para tocar na igreja, mas convém colocar com a qualidade, com a gama musical que nós temos? Eu acho que não tem a necessidade. Bom, né, só um parêntese aqui. Muito interessante, né, realmente esse ponto de vista de nós usarmos o que temos dentro, né? Mas hoje em dia nós vivemos num contexto em que a música, ela está sendo formada muito por parcerias, né? E nós vemos muitas parcerias, até em músicas da igreja, com pessoas que não são... Recentemente, o Baruch fez uma parceria com o Arautos do Rei, com o Jader, né? Que havia gravado a música dele, né? E vem acontecendo muito, né? Mas a pergunta, pastor, e esse sincretismo? Até quando é possível isso? Porque daqui a pouco
as pessoas começam a se levantar dizendo, mas será que isso aí já não é um secretismo religioso? Sim. Até que ponto nós vamos chegar? De não haver diferença entre a nossa música e a música de fora. E aí, como questionar isso? Eu tenho que me controlar nessas horas. Não se controla, não. Porque o negócio é o seguinte, vamos completar nossa ponto de vista. Nós somos referência em música de boa qualidade, tá certo? Mas existem muitas pessoas batizadas na igreja hoje que gravam CDs, tá? Que eu não sei por que grava. Que não tem nenhuma diferença com música secular, tanto em ritmo, quanto em melodia, quanto em mensagem. Só porque aparece Cristo é gospel, a gente tem que entender se dignifica Cristo a mensagem, numa junção de melodia, ritmo, eu não sei se eu estou falando certo, e letra, entendeu? Tecnicamente eu estou usando as expressões corretas, mas a gente tem que entender que existem muitos cantores hoje em dia que falam que são adventistas, são batizados na igreja, e quando a gente vai analisar a música, gente, uma MPB é mais sacra do que a música dele, que a música que essa pessoa está gravando e pretensamente se diz que está louvando a Deus. Acho que a gente tem que ponderar muito bem o que é louvar a Deus, principalmente. Nesse ponto eu queria chegar, então realmente, não, é isso aí, né? No caso, nem todas as músicas que nós temos, né, no mundo gospel, nós podemos, né, trazer ou para dentro da nossa igreja, no caso para a questão de adoração, ou até mesmo para a nossa vida. Nós temos que analisar, né, muitos aspectos da vida do músico, né, a letra, o contexto. Ô Vitor, desculpa atrapalhar, mas assim, não antes da gente querer ponderar qual é a música certa, eu creio que eu tenho que ponderar primeiro, eu tenho que entender primeiro o que é adorar a Deus. Porque música não é adoração somente. Sim. Faz parte da adoração. Né? Adoração é um estilo de vida. Então, se meu estilo de vida não é de adoração plena, está torto na filosofia de adoração, me desculpa, eu não vou louvar a Deus com música do jeito correto também, porque meu alicerce está desestruturado. E existem rachaduras no meu caráter para eu querer dizer que música é uma coisa, que música é outra. Muito bem. Só queria aproveitar aqui e ler o texto de Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 21. Aqui diz assim, eu estou com um aplicativo, aí o aplicativo quando não abre, né? 5, 21 de Tessalonicenses diz assim, Paulo dando conselho aos Tessalonicenses, dentre muitos conselhos que ele estava dando ali, ele recomendou, examine todas as coisas, mas retenha o que é bom. Então a gente está falando da música, mas pode ser um livro, examina. Quem escreveu? A gente tem que fazer algumas perguntas, né? Se a pessoa, quem escreveu esse livro? É um adorador de Deus, a primeira coisa, né? Ele adora o Senhor, ele busca a Deus, ele busca a verdade, mais do que isso, porque não só busca a Deus, né? Porque a gente tem muitas religiões, todo mundo está dizendo que está buscando a Deus, ele segue a verdade, né? Ele está indo por um caminho correto, aquilo é correto, não fere princípios e valores, é o que o Paulo está dizendo, examina e retém o que é bom, para a gente pensar, começa aqui. Muito bem. Algo a dizer? Então, essa pergunta aí foi respondida. Deixa eu ler outro texto da Bíblia. Tá, Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhando-vos mutualmente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos, cânticos espirituais e com gratidão em vosso coração. Primeiro vem a sabedoria, depois vem a habitação de Deus, e aí vem a reação disso, que é o louvor, a adoração, a música e assim por diante. Muito bem. E aqui, pastor, já que a gente, para fechar esse assunto, sim, é bom a gente lembrar que se Paulo recomendou hinos e cânticos espirituais, então cabe tudo dentro da igreja, cabe ao CD jovem, cabe ao ministério de louvor, né?
e outros ministérios que existem mais, mas também o Inário, que principalmente, né, que foi o projeto criado pela igreja, né, reconhecido mundialmente pela igreja, se orou a respeito desse Inário, né? Em cada país, se não me engano, cada divisão tem um Inário, né? Na Bolívia tem um Inário, no Peru tem outro, que eu me lembro aqui, na Argentina tem outro, mas todos seguem um parâmetro principal, né? Tudo é votado, observa-se as músicas, os autores, tanto que nós temos aí nesse novo Inário, nessa nova remodelação, vários autores contemporâneos. Está aí o Flávio, Você está falando dessa que a gente está usando? Do Inário Novo. Porque vai sair um novo agora, né? Vai sair um novo já, né? Vai já sair deve um novo ter agora. muito mais coisa nova aí, um cântico novo já está saindo aí. Então a gente tem que pensar o seguinte, também nós devemos ser prudentes, né? Paulo fala também, cuidado, porque isso pode, você vai numa igreja onde é extremamente tradicional, e você chega lá e quer cantar uma música mais animada, talvez você possa ferir, você não conhece, tem que ser sábio. Paulo fala assim, por causa dessa pessoa eu não como essa comida, não é assim que ele falou? Por causa dessa pessoa, porque eu vou escandalizar essa pessoa, então eu prefiro não fazer. Isso é sabedoria. Então a gente tem que ter o mesmo parâmetro de sabedoria. Muito bem. A Bruna quer Eu quero. falar? Como nós participamos do Manhã de Louvor aqui na igreja, né? Nós percebemos muitas vezes que alguns irmãos, quando nós cantamos algum hino que não seja do Inário, não canta, né? Então, assim, o que a gente percebe é o seguinte, não é somente o Inário que foi santificado, abençoado, não, existem, igual a gente estava falando, a gente tem que realmente saber, tem muitas músicas da própria igreja que não dá, né? Tem música da igreja que, às vezes, né, com perdão da palavra, pode ser pior do que alguém de fora que compôs. Entendeu? Mas, assim, eu acho assim, que nós, como igreja, temos que ter esse senso, a gente, não escandalizar o irmão, mas a gente só cantar só do Inário, só o Inário o irmão canta. Se não for o que ele gosta, não vai cantar. Eu acho que entendeu? Exatamente. O irmão também tem que evoluir. Porque eu acho que se teve trata... uma brecha que entraram uns hinos novos. Se trata muito mais, além, na questão do respeito, né? Eu acho que com o respeito de quem está aqui na frente, o respeito de quem está lá embaixo, eu acho que o respeito tem que ser mútuo. Tanto de quem está no púlpito, quanto de quem está recebendo a adoração lá no banco. Uma pergunta, já estamos conversando sobre isso. Inspiração. Existe inspiração, né? Nós sabemos que não só dentro da igreja, mas fora também. Mas em relação a Inário e essas músicas, né? Do CD Jovem, essas músicas modernas. A música do Inário, ela tem um quê de santificação, algo sobrenatural? Ela é canônica, né? Como a Bíblia? Ou não? Né? E aí? Como é que faz essa distinção do Inário para as demais músicas da igreja? E aí? Dentro do Inário, se não me engano, existem... São 620 hinos, 610 né? hinos. 610. Antes era 620, se não me engano, 614, alguma coisa não assim, é da né? minha época. Nem da minha. Eu acredito que existem só 30 ou 40 músicas que são especificamente adventistas. Eu né? acho que até menos. Até menos. Até menos. E aí você fica pensando aí, e aí agora? E essas músicas vieram de onde? Vieram de outros compositores, né? Vieram de pessoas, de homens e mulheres que compuseram, muitos inspirados por Deus e a despeito da sua denominação, e a gente canta a música deles hoje, né? Então a gente tem que pensar muito a respeito disso. A igreja preparou o material com todo carinho e amor? Sim. Temos que cantar, vamos louvar. Da mesma maneira, o Ministério Jovem também preparou excelentes materiais, né? Então também vamos cantar, vamos louvar. Então, ou seja, a gente tem que perder um pouco esse paradigma que o Inário foi canonizado. Sim. Não é bem assim, a gente tem que pensar diferente. O Inário não é canonizado porque o Inário é mutável. A gente muda as músicas, tá certo? Interessante falando, né, que tem gente que acha que música do CD Jovem não é sagrada e não canta, e música do Inário canta, né? Eu já com meus 25 anos de idade, né? Eu passei por 2 mudanças de Inário,
enquanto eu sou adventista nesses 40 anos. E o interessante é o seguinte, quando eu era criança, a música do JA, que naquela época não tinha CD jovem, nem CD tinha na época que eu era criança, né? Era lado a lado aqui, tá? E agora nesse inário está um inário. Então antes não era santa e agora é santa. Como que aconteceu isso? E foi muito polêmica na época a entrada de certas músicas, como Lado a Lado, que era muito ritmada, né? Sim. Caminhando foi outra também, que era muito ritmada. Que só usava no JA e agora usa-se no inário. Então, uma coisa a gente tem que entender. Não podemos entender que o inário é igual à Bíblia. Tá? O inário são músicas que exaltam a Deus e têm a teologia correta. Não são canônicos os hinos do inário. Até então, por quê? Existem hinos que, se você for ver, tá assim, melodia tradicional inglesa, melodia tradicional irlandesa, e assim por diante. Não era nem cantada nas igrejas essas músicas e viraram do inário adventista. Tá certo? Isso daí, eles cantavam nas rodas de fogueira dos viajantes, essas músicas, e nós adotamos como música sacra. Lembrei do Bill Gaither, Gloria Gaither, compuseram músicas que são, eles são batistas, né? São batistas e estão no nosso inário. Então, dos Gaithers. Nós temos que pensar um pouco a respeito dessa questão. Agora, existe música que não é inspirada por Deus fora da nossa igreja? Claro que tem. Claro que tem. E músicas que a gente não considera nem gospel, nem... Gospel é um jeito meio estranho de falar da música correta. Eu digo música sacra, correta, né? Se você falar para mim, assim, que Aleluia de Handel, por exemplo, não foi inspirada por Deus, falta cultura. Eu acho que falta cultura, porque se você escuta uma orquestra, um coral lírico cantando aquela Aleluia de Handel, rapaz, não é à toa que toda autoridade se levanta nessa música, é protocolo, entendeu? E você sente, quando toca-se essa música, você sente que você está mais perto de Deus pelos acordes. Aí entra outra parte, né, de música que eu já estou indo além. Entra acordes, ritmo, né, uma melodia bem redondinha e tudo mais, e nessa dissonância total. É assim, tá, não vou falar mais nada. Tá certo. Muito bem. Bom, veio uma pergunta aqui da Juliana. E a pergunta, nós iremos entrar nesse tema agora. Deixa eu só terminar, que os irmãos podem achar tá estranho. Tá bom, pode tá, terminar e já entra na próxima. Não é que a gente está falando contra o inário de forma nenhuma. Eu creio que nós devemos usar o inário, mas nós não podemos deixar de ver músicas do CD jovem também como inspiradas por Deus. Os dois têm o mesmo patamar de inspiração. Eu também entendo, isso aqui é minha visão particular, que existem uma ou outra música do CD jovem que não deveria ser também tocada na igreja. Pode ser tocada num acampamento, pode ser tocada num retiro espiritual, fora do ambiente sagrado aqui da igreja, mas que classificar como correto ou incorreta não está na nossa alçada. Porque se você for classificar uma música que a gente tem uma teologia correta em cima dela e tudo mais como correta e não correta, primeiro você tem que saber qual é o ritmo que o céu usa, e isso ninguém sabe. Lembrei de uma coisa, eu participei de um campuri em algum lugar desse Brasil aí, muita gente, um campuri seguramente regional, e eles cantavam uma música chamada Shekinah, né, do Felipe Valente com o Fernando Iglesias, né? E na hora que eles cantaram, eu fiz questão de filmar essa arquibancada, eu filmei, aquela galera pulava, parecia um carnaval. Então eu fico pensando
o propósito pelo qual, eu não sei qual foi o propósito, né, que eles criaram a música seguramente para adorar a Deus, mas ali não estava adorando, era um carnaval, Então é possível até a pessoa criar uma música, e ao criar uma música ele tem uma ideia a respeito disso, mas as pessoas pegam a música e fazem o quê? Deturpam o sentido musical, né, mudam o propósito pelo qual a música foi criada, e aí ao invés de adorar a Deus, está adorando Baal, exatamente adorando Satanás, infelizmente. É um outro aspecto. Paulo fala em Romanos 12, transformai-vos e renovai-vos. Se o irmão que você comentou está chateado porque ele não quer cantar, ele também tem que renovar, pedir a Deus o Espírito Santo para renovar a vida dele, transformar a vida dele, porque também tem que evoluir, porque a cultura, a gente não tem que deixar a cultura sedimentar os aspectos espirituais, mas também nós evoluímos naturalmente, né? Então é hora da pessoa também começar a refletir e renovar o seu, né, estoque musical. Eu acho que, só para fechar parênteses, acho que no sentido, por exemplo, assim como nós, que estamos aqui, que somos jovens, a gente tem que se adequar, e muitas vezes, eu mesmo, por não conhecer a maioria das músicas do Inário, eu tenho que aprender, me adequar, ensaiar para isso. Tem letra da música no Inário. Assim também, todas as músicas que a gente canta na igreja, não é uma vez ou duas vezes, são várias, até para a gente aprender o ritmo também, e é projetada a música, então é para todos que está na igreja poderem ler e adorar o Senhor de maneira igual. Então eu acho que, nesse caso, das duas partes se adequar, entendeu? Tanto a gente, cada dia mais, aprender a ensaiar as músicas do Inário, porque às vezes não é fácil de cantar aqui na frente. Assim também as pessoas que às vezes têm dificuldade com o ritmo das músicas do Ministério Jovem, ou ouvir, ou comprar o DVD, ou ouvir na sua casa, ter disponível, tudo mais, para poder aprender, para poder adorar com a gente também. Esse é um aspecto interessante. Eu vou falar da confecção rapidamente, isso aqui é 30 segundos. Eu não vou falar hoje, gente, já sei que... A confecção da música antiga, né, a música mais europeia, com esse estilo do Inário, assim, mais antiga, assim, dessa forma, ela é diferente realmente. Ela tem contrapontos melódicos diferentes daqueles cantados atualmente, e não é fácil memorizar. É um compasso, ele é diferenciado, né? Porque a música jovem é fácil de entender. Você vê que ela te leva para um lugar e ponto. O Inário, às vezes, você quer cantar alto e de repente você descobre que não, a melodia é lá embaixo. Aí você grita e todo mundo aí você se sente sem jeito, né? Assim, então, realmente, como a Thalita comentou, temos que aprender a música. E para cantar e para louvar. Na verdade, tudo que nós fizermos para Deus tem que ser bem feito. Tem dois textos que eu gosto muito. Eu estou aqui com o manual de música da igreja, e dois conselhos, 1 Coríntios 10, 31 e Filipenses 4, 8. Quer comais, bebais, façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E em Filipenses 4, 8, finalmente, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se há virtude nisso, seja isso, e se há louvor, seja isso que ocupe o seu pensamento. Muito bem, então pegando esse gancho, já deixou o gancho. Bom, falando de escolhas, vamos falar de escolhas. Sabemos que existem músicas, né, as músicas sacras, a gente normalmente associa à igreja. Mas só que nós temos a nossa vida diária, nós temos o nosso cotidiano e nós não vamos ouvir um glória, glória, aleluia, varrendo o chão da casa, precisa de uma música mais, né, diferente aí. Você vai dirigir, né, se você colocar música muito suave, muito tranquila, você dorme. Então, às vezes, você quer uma música mais animada. Como é que faz essa distinção de música da igreja para música do cotidiano e mais? A Juliana fez uma pergunta muito boa. Música não sacra, né, a música secular, o cristão pode ouvir? Se sim, que tipo? E aí, como é que a gente faz essa escolha aí? Todo mundo está bebendo água agora, engolindo seco. Quer ouvir eles primeiro ou a gente? Eu quero ouvir vocês duas. Isso, então respondam aí. Olha, bom, na verdade, o senhor vai ouvir exatamente o que o senhor falou para mim uma vez, para mim e para o Júnior. Não sei, nada. Não, é uma coisa assim. Tem duas testemunhas. Combinaram antes, né? Júnior. Vai muito assim. Como é que eu posso explicar? Não é errado, mas você tem que ter sabedoria para saber aquilo que você está ouvindo
é viável, vai te influenciar de uma maneira negativa ou positiva diante de Deus. Então, você tem que ter essa noção, essa sabedoria para poder fazer essa distinção, entendeu? Assim, existe a maior porcentagem de músicas fora da denominação cristã não são viáveis de se ouvir. Mas só que você também não pode eximir todas elas, até porque eu acho praticamente impossível. Então, eu acho que vai muito da sabedoria. Eu não sei se o senhor vai discordar comigo, pelo menos foi o que eu entendi quando a gente conversou. Tô doido para discordar de você. Ah, pronto. Mas olha, o Rudy, um abraço, viu, Rudy, aí de Brasília. Ele falou uma coisa interessante, que a música ele está inserida no contexto da cultura. E eu quero pegar o gancho que ele está falando aqui e trazer para essa pergunta da Juliana. O cristão, ele não pode se eximir da cultura que ele está inserido. É saudável, tá certo, você ser conhecedor da cultura. Isso envolve costumes, comidas, músicas, etc, etc, etc. É saudável. Agora, cabe a você decidir até quando a cultura lhe influenciará ou não. A maioria das músicas do Brasil, vamos dizer assim, MPB e outras mais, ela tem o sangue latino, influência latina, influência sensual. A maioria, vamos dizer, para não falar todas, a grande maioria, quando eu falo a grande maioria, 99,999%, elas não devem para o cristão ouvir. Por quê? Existe sensualismo, existe coisas no contexto da música, ou na melodia da música, no ritmo da música, que nos afastam da presença de Deus e do assim diz o Senhor. Paulo ele fala, procura sempre o que é bom, procura sempre aquilo que edifica. Estou parafraseando Paulo aqui, ele usa vários contextos para dizer isso, mas é isso que tem que acontecer. Então quer dizer, o cristão pode ouvir a música secular, não cristã? Pode, deve? Eu creio que não. Existe tanta música da igreja, músicas boas, até gospel, vamos assim dizer, que pode ser ouvida. Agora, você vai falar assim, um cristão não pode ouvir música secular. Puxa vida, é que quando a gente pensa em secular, a gente pensa samba, pagode, que é falta de... Não, deixa eu... Edita isso. Né? A gente não pensa em coisa boa, música boa. Mas muitas vezes é assim mesmo, assim, né? A gente está pensando sempre no lixo social que a cultura oferece. A gente pensa. Porque tem por exemplo, houve uma época em que não existia sertanejo universitário. Hoje existe. Então, o sertanejo antigo, raiz, é diferente. Houve uma música daquela, você vai ver que eles falavam o quê? Da vivência, do dia a dia deles, as dificuldades do sertão, são histórias bonitas. E as músicas também são bonitas, eram músicas raiz. Menino da Porteira, por exemplo. Eram músicas do dia a dia, do labor. Hoje mudou, hoje ficou realmente leviano, sensual, né? O parâmetro não é mais o mesmo. Então a pergunta de Paulo tem que passar pelo crivo bíblico. Ele fala, é justo, é puro, é amável, é de boa fama, tem virtude, tem louvor. Quem foi que compôs? Se passar por isso, pratique. Quem compôs? Você tem que avaliar tudo isso. Então é meio complicado, porque senão a gente vai acabar fazendo o que a gente quer. Aí voltando, se você pegar uma música sacra, por exemplo, uma música Beethoven, Chopin, Strauss, Bach, pegar esses grandes compositores, a gente vai falar que a gente não pode ouvir uma música dessa? Lírica e tudo mais, tá certo? Eu não estou falando as óperas, tá certo? Que a Ellen White fala muito sobre ópera também,
tá certo? Mas gastar tempo com essas melodias harmônicas desses grandes compositores, que errado tem? Por exemplo, quando nós quando eu fiz o curso de piano, não existe música religiosa, então você não aprenderia a tocar, é bar, é tudo assim, entendeu? Não, então não posso aprender um instrumento musical. Existe a por música esse de ponto. qualidade, Exato. existe a deturpação musical, em todos os meios, tanto sacro quanto cultural. E a gente tem que ter o bom senso. Por isso que Exato. primeiro, não é só responder pode ou não pode. Primeiro você tem que ter a consciência plena do que é adorar a Deus, para depois você ir para essas perguntas. Então, essa questão de música que a gente está vendo é a ponta do iceberg. O que a gente tem que discutir plenamente é os 90% debaixo d'água, que é o estilo de adoração, o estilo de vida que você tem em relação com Deus e como você entende a Deus, para aí depois você louvar, que é a pontinha do iceberg, de forma correta. Essa música clássica que era produzida era uma música de gnoses, né, de conhecimento. Era uma música culta. Os cultos ouviam essa música, né? Então, se você gosta de ouvir uma música cultural, agora, se você ouvir, por exemplo, um tema inteiro, por exemplo, você vai numa orquestra, numa sinfonia, ouvir tudo aquilo, e você vê que, por si, ela não vai te levar a Deus. Sozinha não te leva a Deus. Né? Para você aprender, para você, musicalmente, intelectualmente, é como você fazer direito, medicina. Deus nunca proibiu isso, você estudar. Então, você pode estudar música, pode fazer, mas cuidado quanto isso pode te corromper. Porque assim como a música pode te levar para o mau caminho, a medicina errada, né, o advogado pode te levar, e outras profissões te levam para o mau caminho. Substitui o lugar de Deus, Exato. Qualquer coisa, né? E isso daí é muito grave na música e em qualquer lugar também. Muito bem, então dentro desse pensamento aí, de que nós precisamos escolher músicas que nos elevem a Deus, vamos dar uma pausa, vamos ouvir uma música especial e depois a gente volta. A sua entrega é total. Você não pôde mais adiar. Jesus chegou ao seu coração e chamou por seu nome. Você atendeu. Algumas lágrimas vêm e vão lavando qualquer temor. O Santo Espírito está aqui e me abraça e me diz o quanto esperou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar, Deus vai lhe amparar. Se o amanhã lhe trouxer temores, dúvidas e pesar,
Jesus ao teu lado vai estar para completar o que começou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Começando aqui por todo sempre, o amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Deus vai lhe amparar. Estamos de volta e já aprendemos bastante coisa, né? Que para escolhermos uma boa música, nós precisamos primeiro cuidar da nossa vida espiritual. Qual é a sua compreensão acerca de quem é Deus, acerca da verdadeira adoração, né? Então, antes de buscarmos falar de música, nós precisamos olhar aqui dentro do nosso coração. Bom, vamos então para a última pergunta dessa noite. E essa é uma pergunta que tem que ver com o momento em que vivemos, a religiosidade do século XXI, né? Percebemos que muitas pessoas dão importância para aquela música que te leva a um estado, né, de sentimento. Se aquela música não te faz chorar, aquela música não é boa. Se aquela música ela não te faz sentir algo sobrenatural, ela não é boa, né? Qual é a relação da música com o sentimentalismo, né, com esse êxtase, com o te levar a sentir algo? Qual é essa relação? Será que isso é certo? Será que realmente a música boa, ela te leva a ter sentimentos, te faz dançar? Como que é essa relação aí? É na questão das expressões, né? Que Isso. Você fala. A questão eu falo assim, das outras denominações, né? Que eu já visitei algumas igrejas antes de me tornar adventista. Existe esse diferencial muito grande. A questão da palmas dentro da igreja no momento de louvor, a questão de levantar os braços, de se cumprimentarem durante uma música. Aqui até tem essa parte, mas só que vamos dizer assim, que é menos caloroso. Somos mais tímidos, né? Isso. A questão da palma, acho que principalmente essa que é a distância, né, maior entre as denominações e a nossa, né? E é um questionamento assim que eu acho que eu já tive e já foi me explicado algumas vezes, mas só que eu acho que muita gente, apesar de ter bastante tempo de igreja às vezes, não sabe explicar o porquê se uma pessoa de fora vier te perguntar, entendeu? Visita, por exemplo. Eu posso começar lendo aqui. 1900, a reunião de Indiana. Uns trechinhos aqui a respeito disso, tá? Foi comentado aí por Haskell, que escreveu a Ellen White, sobre a situação que estava ocorrendo lá em Indiana, né? E a música que estava sendo executada, e ele comenta aqui, assim como a Ellen White também comenta, os instrumentos que foram usados, órgão, contrabaixo, rabecas, flautas, tamborins, cornetas, e um surdo, que é aquele instrumento, né, usado no samba, né? Exatamente a música relacionada ao Exército da Salvação, eles faziam exatamente a mesma coisa, levando aquela ideia de fora para dentro da igreja. E aí a gente vai vendo os comentários de Ellen White a respeito disso. E ela comenta, assim,
logo depois que recebeu essa carta, e também ela diz assim: as coisas que você descreveu como tendo lugar em Indiana, o Senhor me revelou que haviam de ter lugar imediatamente antes da terminação da graça, né? E ela fala: vai demonstrar-se-á tudo o que é estranho, gritos com tambores, músicas e dança. Os sentidos dos seres racionais ficarão tão confundidos que não se pode confiar neles quanto a decisões retas. E isso será chamado operação do Espírito Santo. Que é o que nós vemos nas igrejas aí, fora, né? Que a gente tem que tomar muito cuidado. Na questão de cuidado, eu acho que a gente zela muito sobre isso. Nós também vamos para outro extremo. Frieza na hora de cantar. O frio. Tá certo? Quase uma apatia. Isso, é o europeu e o latino competindo. Tá certo? Por medo de pentecostalizarmos demais nosso culto, nós nos abstemos da alegria de louvar a Deus. Do jeito correto, com a música correta, com o ritmo correto. Mas se existir sorriso no rosto, parece que Deus não é louvado com isso. Pelo contrário, certo? O cristão, a gente, claro, a gente não vai cantar só carrancudo, cabisbaixo, né? Existem músicas que a gente pode cantar contrito, que faz parte da música. Agora você não vai cantar grande alegria com a mente carrancuda, né? Que é a música do Inário, né? Grande alegria inundou meu coração ao descobrir que Cristo logo vai voltar, com a mente carrancuda. Tem que ter um sorriso no rosto, porque você expressar, isso daí é o europeu, é o alemão, porque nossa igreja do Brasil surgiu de descendência, vamos dizer assim, né? Descendência alemã, né? Frieza. Então a gente tem que ponderar, por medo de pentecostalizarmos e acharmos que estamos ofendendo a Deus. Não estou falando para a gente fazer o culto igual ao pentecostal, de forma nenhuma. Isso daí está errado, tá certo? Mas assim, nós sermos alegres, expressarmos sentimentos na hora da música, louva a Deus de maneira correta também. Você às vezes fechar o olho durante uma música, ou você erguer um pouco a mão, da forma como você está sentindo, né, o louvor direto para você, às vezes escandaliza o irmão que está do seu lado, de certa forma, porque não é hábito, não é do costume dele fazer isso, mas às vezes a forma como você sente a música, o irmão ao seu lado se sente escandalizado com isso. Isso é choque cultural, né? Isso é choque cultural, choque de gerações também. Tá? O que a gente tem que saber é respeitar e olhar sempre o ponto positivo no que o outro está fazendo, porque sempre existe. Os nossos sentimentos devem estar sendo guiados pela nossa razão, né? Quando a gente tira a razão, a gente só é levado aí. E a racionalidade não é ser carrancudo, né? Exato. Mas sim ter consciência do que você está fazendo de maneira plena, tá certo? E o que o Douglas falou sobre Indiana, havia algo, né, que eles chamavam de a carne santa, né, onde para você atingir um grau elevado de espiritualidade, né, para você sentir que você estava sendo usado pelo Espírito Santo, no decorrer da música você tinha que rodar, começar a gritar, a fazer, né, dar algumas piruetas, e tinham pessoas que caíam no chão. E isso não é muito diferente do que nós vemos hoje em dia, né? Então nós devemos tomar cuidado com tirar, né, do nosso sentimento a razão, porque tudo aquilo que nós temos, vivemos e fazemos tem que estar baseado no assim diz o Senhor, né? Eu vejo que, infelizmente, a palavra pentecostalismo, que é algo lindo e maravilhoso, a gente pejorativamente está usando de uma forma assim como não muito boa, né? O pentecostalismo, lá na Rua Azusa, né, em 1906 até 1915, da Igreja Metodista, foi um sincretismo, né, que houve entre porque na verdade era uma metodista afro-americana, né? Sim. Eles se reuniram com o propósito de fazer o quê? De criar fazer uma fusão
do sacro com a cultura. Não era sacro com profano, era sacro com cultura, sacro cultural. E aí nós vimos através, quem escreve muito bem a respeito disso é o pastor Dornelles no livro Êxtase, né? E ele descreve bem o que aconteceu. E a gente vê que isso não acontecia ali, aconteceu só ali. Ellen nos comentários que a gente vê aqui nesse livrinho da igreja e nos comentários onde ela aborda a respeito da música, em muitos momentos ela destacou que esse pentecostalismo já vinha acontecendo há muitos anos antes disso, né? Ele só se manifestou aí. A partir daí, piorou, porque com a inserção do jazz, né, e do rock, depois em 1960, tudo isso foi o quê? Houve uma fusão dessa ideia para a igreja. E aí complicou um pouco mais, porque antes era afro-americano, agora jazz, rock virou o quê? Algo cristão, algo gospel, né, como é chamado. O afro, uma música afro, né? Negro spiritual, como era chamado. Então a gente vê que isso chegou até nós hoje, né? Chega até nós. Tanto que quando surgiram, me lembro quando surgiram os primeiros grupos a capela, a igreja rejeitava, né? Nos Estados Unidos, aqui no Brasil, um grupo lá do NASP começou a cantar a capela, músicas mais animadas, estalando os dedos, isso aí chocou um pouco as pessoas, né? Agora a gente tem que pensar o seguinte: o pastor comentou uma coisa que é muito interessante. Até que ponto esse estilo dançante, como está sendo cantado muito por aí, ele pode entrar na igreja e pode nos influenciar, ou se isso é permissível ou não? E aí, o que vocês acham? O pastor fez muitas perguntas. Aí que entra, né, a questão músicas do cotidiano e músicas para adoração na casa de Deus, né? Aqui nós temos um intuito maior, que é de sermos levados para ouvir aquilo que Deus, né, tem a nos dizer através do pregador, né, da pessoa que foi escolhida aqui para nos trazer a palavra. Então a música, ela faz parte de uma construção, né? Na liturgia da igreja, ela faz parte de uma construção. Ela tem que ser como se fosse um tijolo, né? Ela tem que ajudar a construir, a fazer com que as pessoas, ao ouvirem a palavra, elas estejam receptivas àquilo. Mas quantas músicas nós ouvimos dentro da igreja que no momento do apelo, no momento mais áureo ali, né, depois de ouvir a voz de Deus, elas interrompem a nossa ligação de fato com Deus, né, fazendo com que a gente pense em outras coisas, ou de fato rompendo aquele momento especial, adoração, né? A adoração. Te levam com um foco diferente da adoração, o que a gente está comentando. A música, ela não é adoração em si, ela faz parte da adoração ao nosso Deus. Então nós temos que pensar, quando Davi teve um incidente com Uzá, que tocou na arca e foi fulminado, né, e morreu, caiu, instantaneamente morreu, Davi fez o quê? No segundo intento dele, ele mudou até os instrumentos, né? Se você acompanhar lá, ele tinha tamborinha e depois não teve mais. Eram só instrumentos usados na adoração, no culto de adoração do sábado que eles usavam, né? Ele mudou tudo. Então isso nos faz refletir até em relação ao uso de instrumentos. A gente não vai entrar nesse tema, que é outro tema muito polêmico, né? Bateria e etc., que dá pano para manga para discussão. Mas até isso Davi mudou, e Davi era o homem da música, ele era um ministro de louvor. Ele se encantava com tudo que se relacionava a respeito da música, os instrumentos, ele cita a dança em si, bater de palmas. Então a gente tem que ter muita sabedoria quando se trata de música e ver o quanto isso influencia a nossa vida pessoal. Quanto nós estamos adorando a Deus. Muito bem, chegamos ao final da nossa discussão. Sabemos que existem muitos mais assuntos aí que vocês, né, queiram conversar sobre música. Leiam os livros que eu sugeri, pesquisem mais sobre o assunto e antes de pensarem na música, pensem na sua vida espiritual. Pensem em como está a sua relação com Deus. Pense nisso antes. E depois, quando você tiver um contato tão íntimo com Deus, as suas escolhas, elas serão pautadas no assim diz o Senhor e não no assim diz o eu próprio, né? Agora nós iremos ouvir uma música especial
e depois nós vamos para o nosso momento de oração e vamos nos despedir da nossa programação de hoje. Então fique com essa música, depois vamos orar. Tão longe de Jesus, desprezei essa luz que um dia recebi. O Senhor de mim teve compaixão, foi o seu amor. Eu não sou mais eu, tudo em mim mudou. Quando encontrei a Jesus meu Rei, um milagre aconteceu. Vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Mas eu, Cristo vive em mim. Eu não sou mais eu, tudo em mim mudou. Quando encontrei a Jesus meu Rei, um milagre aconteceu.
Muito bem. Hoje nós conversamos sobre música, né? Começamos esse assunto e vocês continuem em casa. Mas antes, para finalizar, gostaria de dizer aqui algumas características da boa música, tá? Ditas por Ellen White. São as seguintes. Primeiro, a música ela tem que ter tons claros e suaves, sem estridências. Segundo, beleza, poder, ternura ao comover. Ela tem que ter o poder para testemunhar. Nós estamos estudando, né, que é testemunhar sobre aquele lá do alto, né, sobre Cristo Jesus. O volume deve ser moderado e a tonalidade deve ser natural. Devemos escolher músicas com solenidade e reverência, que tenha melodia e clareza. E devemos entender que a música, ela é um dom de Deus. Então, faça desses critérios a escolha da música que você vai ouvir hoje na sua casa. Faça desses critérios a escolha da música que vai embalar aí, né, os seus dias tristes e felizes. Escolha aquilo que agrade não o seu gosto pessoal, mas que agrade o nosso Pai Celestial. Nesse momento, nós iremos então orar por vocês aí de casa, que deixaram os seus pedidos aí no Facebook para a gente. Vamos orar por nosso país, pelos nossos governantes, e vamos orar para que Deus nos dê discernimento para sabermos fazer boas escolhas. Eu vou pedir para que o pastor faça essa oração para a gente. Oremos. Feche seus olhos, curve sua fronte e vamos orar. Senhor Deus, queremos lhe agradecer por tudo que o Senhor é e significa para nós. Lhe agradecer pelo sábado que foi e por essa semana que está começando. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor cuida de nós e nos instrui da melhor maneira para adorarmos a Ti. Que essa semana possa ser repleta de bênçãos. Que nessa semana, Deus, o Espírito Santo, possa conduzir a nossa vida um pouco mais perto da Tua vontade e um pouco mais próximo da Canaã Celestial. Abençoa, Senhor, todos os pedidos que apareceram no Facebook, que sejam atendidos de acordo com a Tua vontade. Esteja também, Senhor, com os doentes, enfermos, famílias enlutadas, que este mundo possa ser curado da pandemia e que, principalmente, o vírus do pecado possa desaparecer da nossa vida e o Senhor reinar eternamente. Nos conduza para o céu, abençoe cada lar que está nos assistindo, cada lar que compõe o Teu povo, more junto conosco e principalmente dentro do nosso coração. É isso que nós lhe pedimos em Teu santo e poderoso nome. Amém.